Amém, gente? Graças a Deus. Então, olha só. A gente já está no versículo 23. Mateus 20, 23. Quem é o maior no reino de Deus? Olha só. Então, Jesus disse: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles com quem meu Pai os preparou. Aqueles a quem meu Pai preparou. Quando os 10 ouviram isto, que eram os outros apóstolos, ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os a si, disse: bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, antes para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, gente? Olha só, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui 2 discípulos que, na hora, eles não têm muita coragem, mas eles mandam a mãe para falar com Jesus, e depois eles mesmos falam: então nós podemos beber desse cálice, nós podemos beber de tudo isso que o Senhor está falando, podemos beber do seu cálice, podemos ser batizado com o batismo com o qual o Senhor é batizado. Eles não sabiam o que estavam falando, mas se tem uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para esses 2, é que eles até tiveram uma certa coragem. Tudo bem que eles mandaram a mãezinha lá na frente, mas eles fizeram, e isso então despertou o quê? Inveja nos outros discípulos. E isso que nós vamos tratar hoje aqui é justamente o nosso orgulho. O nosso orgulho, o orgulho de muitas vezes servir a Deus, de querer ser o primeiro. E uma das coisas que nós temos que ver, queridos, quando você dá poder a alguém que talvez foi a vida inteira pisado, talvez a vida inteira ele foi massacrado, talvez pelos pais, agora talvez trabalhando numa empresa, ele é pisado, ele é humilhado. Então, aí ele vem para o reino de Deus. E quando ele chega aqui, nós vemos que ele é uma pessoa humilde, que é uma pessoa que é tratável, que é uma pessoa que tem um coração ensinável. Então a gente vai vendo tudo aquilo ali, e a gente acredita que a pessoa já passou por uma transformação de Deus. Mas a gente só vai descobrir se ela é uma pessoa madura na fé, quando você dá autoridade para ela aqui dentro da casa de Deus. E aí você vê se ela é madura ou não. Se ela não é madura, ela começa a pisar em todo mundo, assim como ela foi pisada. E talvez isso ela faça assim inconscientemente, sem perceber, porque talvez ela foi a vida toda daquele jeito, maltratada. E agora então ela tem uma autoridade, ela começa então a pisar nas pessoas. O que nós vemos aqui então são esses 2 irmãos chegando diante de Deus, do Senhor Jesus, e fazendo um pedido. Nós queremos sentar, aí Jesus faz um questionamento: vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? Vocês podem beber, vocês podem ser batizados, porque, queridos, você pode até ter o Espírito Santo, amém? Mas ser batizado com o batismo de fogo na sua vida é diferente. É diferente você ser batizado com batismo de fogo. Eu já vou falar sobre isso aqui. Olha só, então, o que nós vemos aqui, talvez sejam as características, agora que nós vamos ver, de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa que chegou e que dentro dela tinha um certo orgulho, que foi com relação a esses 2 meninos aqui. Jesus então fala para eles assim: olha, lá no mundo, no sistema do mundo, tá? Entenda uma coisa, essa terra aqui que você vive hoje, Brasil, ela é do povo de Deus, amém, gente?
o sistema que está comandando esta pátria é um sistema maligno do diabo. E isso, você tem que lutar contra isso. Porque é o sistema que eu falei aqui no começo, de que as pessoas vão para a política, ou coisa parecida, ou até trabalhar como funcionário público, e ele vai lá para ser servido, e ele não é para ser servido. Se você já viu como que se denomina um funcionário público? Servidor público. Ele está ali para te servir, porque é você que paga o salário dele. Só que ele está lá e ele acha que ele tem que ser servido. E Jesus mostra para nós aqui que não. Então Jesus fala ali, olha só no versículo. No versículo 23, quero ver se aqui, ó. Não. No versículo 25, ele diz assim: chamando-os, chamou Jesus os discípulos, disse: bem sabeis que os governadores dos gentios, quem são os gentios? Somos nós. Porque tem alguém aqui que é descendência de judeu aqui dentro dessa igreja? Levanta a mão, quero ver. Então todos nós somos gentios, ou seja, somos um povo que fomos escolhidos por Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, amém, queridos? Que é Jesus. Ele é essa árvore da vida. Por isso que você tem que estar sempre na igreja, na casa de Deus, para você se alimentar da seiva, que é Jesus, amém? Que é essa oliveira verdadeira. Então, ele diz assim, que os governadores dos gentios os dominam, e os grandes exercem autoridade sobre os pequenos. Mas Jesus diz assim, que aqui, no reino de Deus, não é assim. Ele diz assim: não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja o que serve. Você tem que aprender que aqui você tem que servir, meu irmão, amém? Você não veio aqui para ser servido. Você não veio aqui para ser servido. Isso tem que ficar claro para você como igreja. Por mais que aí isso é algo que vai acontecer naturalmente. Eu estou aqui para te servir, os líderes estão para te servir, mas você está para servir os que estão abaixo de você, você está para honrar aqueles que estão acima de você. Amém, gente? Entende isso? Olha que incrível. Por isso que no reino de Deus, Jesus ele veio para quebrar todo o nosso orgulho. Ele veio para massacrar o nosso orgulho e dizer assim: olha, o orgulho, isso é algo maligno, que tem que sair da casa de Deus. E algo interessante que ele fala aqui, olha só, no versículo 27. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, na minha versão aqui, diz assim: quem quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Você já viu um escravo dizer para o seu feitor, não é? Dizer assim, ó, final de semana, prepara R$1.000 aí, deixa o carro na garagem, tanque cheio, que eu vou descer para a praia na tua casa lá, fazer churrasco, vou tomar todas. Você já viu um escravo falar isso para o patrão? Para o seu feitor? Nunca, nunca. E aqui ele está dando uma lição para nós, que o escravo não tem direito. E se você quer ser o primeiro na casa de Deus, está aqui o escravo. Não tenho direito nenhum dentro dessa igreja. Ela não é minha. Eu não tenho direito de vender nada aqui. Eu não tenho direito de nada aqui. Eu sou... Como é que tem até um ditado aí, né? O primeiro que apanha, como é que era aquele negócio lá? Hã? Eu sou o último que fala e o primeiro que apanha, é isso mesmo. Entende, gente? E se você quer ser a pessoa mais honrada dentro da casa de Deus, você vai ter que ser o que mais serve aqui dentro. Amém, gente? Entende isso?
Por isso que quando você vai, a gente treina todo mundo para ir no encontro com Deus, para você aprender a servir. Porque a gente vem com uma mentalidade lá do mundo, que eu chego aqui, todo mundo tem que estender um tapete para mim, porque agora eu sou filho de Deus. Agora todo mundo estende tapete, tem que me tratar com glórias, bater palma para mim, e se não afagarem o meu ego, eu fico beiçudinho, e já saio da casa de Deus e vou embora. E o pior, perde a sua salvação em troca de nada. Por quê? Porque a pessoa ignorante na palavra não conhece. Ela não sabe o que está escrito aqui. Amém, gente? Esse é o sistema do mundo. O reino de Deus funciona dessa maneira. E aí, olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios 8, 1 e 2. 1 Coríntios 8, 1 e 2. Coloca lá para nós. Diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Agora, isso que eu quero que você leia a parte B do versículo, que é o que nos interessa. Coloca para nós lá, por favor. Pessoal que não tem Bíblia hoje, para eles lerem lá. Gente, procura adquirir uma Bíblia, tá bom? Tem até no teu celular aí, baixa lá, né? Se você, olha só. Isso. Diz assim: oito. Coloca aí para nós. 8:1. 1 Coríntios 8:1. Já estava marcado aí, acho que pela manhã lá. Então deixa eu ler aqui para vocês. A ciência incha. Tem uma outra versão que diz assim: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber mais, se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Queridos, entenda uma coisa: conhecimento e amor você não pode guardar para você, você tem que distribuir para as pessoas. Amém, querido? Você já viu aquela pessoa, talvez até na casa de Deus, né? Ou lá na empresa, que a pessoa, ela não quer passar nada do que ela sabe, porque ela tem medo, sabe do quê? Que aquela pessoa cresça tanto e tome o lugar dela. Mas no reino de Deus, nem na empresa é para ser assim, mas no reino de Deus não é assim. Quanto mais você dá o que você sabe, mais Deus pode encher você de conhecimento, amém? Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, diz o Salmo 25, se não me engano. Então Deus, Ele pode te revelar segredos, Ele pode te encher de conhecimento dEle. Quanto mais você distribuir para as pessoas, mais Deus pode encher você das coisas dEle, amém, gente? E isso eu tenho visto na minha vida. Cada vez que eu sento ali para ensinar na escola bíblica os irmãos, que eu vou lá, pesquiso, e oro, e busco, e leio, e estou distribuindo para eles lá e tal, o Senhor começa a me revelar mais coisas novas. E é assim que Deus quer agir na sua vida também. Então, conhecimento e amor, nunca guarde para você, sempre distribua. Sempre distribua. Uma das coisas que nós temos visto com relação a isso aqui, a esse versículo, que o conhecimento ele incha. Não, ele incha se você guardar para você, mas se você distribuir, o Senhor pode colocar mais dentro de você. São pessoas que não aceitam ajudar a outra pessoa, são pessoas que são centralizadores, que ninguém pode saber mais do que ela. Se a pessoa, ela centraliza o poder nela. Não, queridos, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, você aprendeu, você vai distribuindo, você vai passando, porque Deus pode confiar coisas grandes naquele que é humilde na casa de Deus. Amém, queridos? Nossa, me deu até um medo, se nem falar amém. Não tá tão pesado hoje aqui a palavra. Então, olha só. A pessoa o orgulhoso, ele não tem um coração também ensinável. É a pessoa que não aceita que o outro possa ensinar ele também.
Existe o outro lado, essa pessoa que não aceita ser ensinada pelo outro, diz assim, não, eu sei tudo. Quem essa pessoa pensa que é para me ensinar alguma coisa? Então, você tem que ter um coração ensinável, né? Você tem que ter um coração ensinável. Outra coisa é a pessoa que ela tem um espírito crítico dentro dela. E o espírito crítico dentro dessa pessoa, ele começa então a não se envolver. O espírito crítico é aquele que não se envolve, ele fica de fora, ele não faz, mas quando ele vê o outro fazendo e errando, ele começa a apontar o erro. Está vendo lá? Ó, errou de novo. Ele não sabe fazer. Eu é que sei, mas a pessoa não se envolve. Ela não serve. Ela não presta nem para servir. Ela não serve para nada. E ela tem que ser uma serva. Então, quando eu estou de fora, eu começo só a olhar defeitos. Eu começo só a olhar defeitos. Eu não quero que o outro cresça. Eu não quero que a pessoa, ela cresça. E uma das coisas que a gente vê é assim, tem pessoas que no reino de Deus também não aceitam correção. Queridos, quando a Bíblia diz assim, que o Pai, o nosso Deus, Ele corrige aquele que Ele ama, viu como você sabe? Mas quando a gente te corrige, você fica bravo. Quando o teu discipulador coloca o dedo na ferida, você sai pulando de bravo. E tudo isso é para o nosso crescimento, é para o teu crescimento, é para você subir, é para você crescer. E aí, o que nós vemos aqui é que esse orgulhoso, ele sempre se refere a ele, né? Ele diz assim, a minha equipe lá na empresa, ou tipo, não é bem isso que eu queria dizer, mas tipo assim, na empresa lá, os meus funcionários. Cara, se você é um funcionário também, não são teus funcionários. Os funcionários são da empresa, então você paga o salário deles, você aumenta o salário deles, então melhora a condição de vida deles. Volta e meia a gente vê, quando a pessoa é orgulhosa, aqui dentro do reino de Deus, e ela vem assim, não, os meus funcionários, e ela é apenas o encarregado na empresa. Por quê? Porque o ego ele que está no centro, não é Jesus que está no centro da vida da pessoa. Quando Jesus está no centro, então eu me humilho aos pés dele, eu sou claro com Deus, e eu estou aqui para servir os irmãos. Amém, queridos? Então, essas são as características de uma pessoa orgulhosa. Agora, o último ponto aqui que eu quero passar para vocês são os critérios para você se tornar grande no reino de Deus. Quem quer se tornar grande aqui no reino de Deus? Levante sua mão. Primeira coisa é você ser um servo aqui dentro. Você não veio para ser servido, mas você veio para servir. E um dia, se você quiser, chegar aqui, pastor, né? Eu quero fazer uma limpeza na igreja. Quero reunir aqui, quero limpar o banheiro, porque a igreja, eu já falei, não é minha, ela é nossa. Então você pode ajudar a fazer isso, né? Tudo que é feito aqui, muitas vezes tem que estar pagando. Essa semana nós conversamos, né, Marco? Algo assim que a gente vê assim, eu sei você ficar chateado, eu também fico. Porque para mim, gente, a casa de Deus, ela é tua. Por que é que nós temos que pagar tudo para fazer aqui dentro? E aí a gente tem que falar assim, não, nós temos que pagar porque o irmão talvez acha que ele está contribuindo na igreja, então ele acha que ele tem o direito de, então vocês pagam, arrumam e tal. Gente, isso é algo assim que tem que mudar a partir de hoje. Amém, queridos? Tem que mudar a partir de hoje. A gente tem que entender que nós estamos aqui para servir, porque tudo isso que está sendo construído aqui não é para que eu passe para um filho meu, num sistema de monarquia, ou seja, o filho do rei vai ser o príncipe, e aí acabou, e aí aquilo continua, aquela dinastia, né? Não, gente. Se o meu filho
não dobrar o joelho dele, e não buscar em Deus, e não ralar para ter a sua salvação, e para permanecer salvo, não existe isso dentro aqui da casa de Deus. Não existe. Não existe uma dinastia, não existe, não. Cada um, não existe sobrinho para Deus. Não existe sobrinho, existe só filho, amém, gente? Só existe filho. Só tem filho aqui, amém? Então, o que nós temos que fazer aqui? Considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu quero ser o primeiro, então eu tenho que ser escravo, agora eu entendi. Escravo, você já entendeu que não tem direito. Então, isso é um dos critérios para que eu me torne grande no reino de Deus. Aí, olha só, Jeremias capítulo 18, vai lá para Jeremias 18, vamos ver como que Deus quer nos tratar, então, a respeito dessa forma de pegar a gente e nos tratar, de manipular a gente. Como que ele manipular não é talvez, essa palavra ela é meio esquisita, mas é bem essa palavra mesmo. Deus vai pegar você e vai te moldar. Ele vai moldar, vamos ver como é que ele vai moldar. Olha só, diz assim, palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Casa do oleiro era um lugar lá em Jerusalém, chamava-se o campo do oleiro. Então, o oleiro, que é essa pessoa que trabalha com barro, então tinha uma roda embaixo, uma roda aqui e uma em cima. Ele girava a roda assim. Quem já viu esse instrumento aí? Já viram? Então botava o barro ali, e aí ele jogava água, né, e ia modelando aquilo. Ele ia modelando. Então, o Jeremias tem uma palavra, vai lá e desce lá, aonde o homem está modelando um vaso de barro, lá na casa do oleiro. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Olha só, gente, você que está passando por lutas assim terríveis, Deus vai usar essa luta que você está passando para te modelar, para pegar você, e aí ele faz aquele barro, e quando ele vai fazer aquele, sabe, tipo de uma taça assim, ele aperta ali no meio, sabe quando ele aperta, você diz assim, não, Jesus está apertando muito, está doendo aqui nos meus quartos, vai doer mesmo. E aí se ele vê que tem uma pedrinha ali naquele barro, ele quebra ele de novo, joga lá, coloca água e vai fazer ele de novo. Amém, gente? Sabe o que são isso? São as lutas que você está passando. Então ele está fazendo aquele vaso, ele está fazendo esse vaso de barro. Você lembra como que Deus fez o homem? Lá no jardim? Deus então pegou terra, jogou água e fez um boneco de barro. Ele não fez Adão um boneco de barro? E aí ele faz o quê? Para vocês acordar quem está dormindo aí. Ele sopra sobre aquele boneco. E ele então sopra o seu espírito e dá vida para aquele boneco. E o boneco então se torna alma vivente. E aí quando o homem está lá no jardim, de boa lá na lagoa, está de boa na lagoa e tal, Deus faz ele dormir, arranca uma costela, aquela história que você já sabe. Por isso que mulher é uma bênção, né? Saiu da costela, né? É uma bênção, claro que é uma bênção, né? Então, mas é osso duro de roer também, né? Então, veja só, faz ele dormir, tira a costela, e aí depois a mulher vai lá e se encanta com a serpente. Quando ela come lá e tal, toda aquela história que você já sabe, depois Deus então traz um juízo sobre eles ali. Fala assim, ó, do suor do teu rosto, homem, você vai comer, a mulher vai ter que dar dores,
vai ter que dar à luz com dores de parto, por isso que vocês sofrem. Se você quer fazer cesariana, na minha concepção, você está errada, mas você tem que sofrer. Ué, então vamos arrancar esse versículo da Bíblia. Você não quer sofrer, você vai para a cesariana. É? Pastor, Não, está na palavra, gente. Não estava lá assim, vocês vão fazer cesariana e tal, vão marcar um médico, vão pagar 5 mil reais e tal. Está lá na Bíblia, mas não está, entendeu? Depois você me pega lá no final, tá bom. Vamos discutir isso agora aqui, não vamos discutir relacionamento aqui e tal. Isso aí para depois. Então, aí, gente, olha só. Ele pega e faz tudo isso, e aí a Eva vai lá e come aquela fruta lá, e aí Deus então fala assim, olha, então a partir de agora vai acontecer isso e tal. E você, serpente, você vai rastejar pela terra e você vai comer o quê? Comer o quê? O pó da terra. Você sabe de quem que o diabo se alimenta? De nós, porque nós somos barro. Você é carne, mas você é barro. Você é barro. Cada vez que você peca, você alimenta o diabo. Porque ele vem e come de você. Ele está ali se alimentando do teu pecado. Ele veio para comer do pó da terra. Então, quando o Senhor falou assim, Jeremias, desce lá na casa do oleiro, e eu vou te mostrar, ele estava dizendo assim, veja aí, eu faço do jeito que eu quero. Eu vou modelar você do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Você não vai dar ordem para mim. Não venha querer me dar ordem para mim. Deus está falando. E aí nós vamos lá para Isaías 45, 9. Não queira dar ordem para Deus. E a gente quer dar ordem para Deus. Deus faz isso, faz aquilo, como se o Senhor fosse nosso empregado. Gente, nós estamos errados. Nós não podemos fazer isso não. Coloca lá, Isaías 45, 9. Isaías 45, 9, vamos lá. Diz assim, ai daquele que contende com o seu criar, ai daquele que briga com Deus. É isso que ele está falando assim. Ai daquele que briga com Deus. Como que você vai botar Deus na parede, abençoado? Como que a gente acha que Deus não é teu empregado? Deus faça isso, Deus faça aquilo. Ele não é nosso empregado. Então, ele diz assim, olha o que ele diz ali. Nós não passamos, você não passa de um caco de barro entre os cacos. A gente é um caco. Amém, gente? Sabia que você é um caco? Eu sou um caco, não somos nada. Se o Senhor fizer assim, a gente morreu amanhã, morreu hoje, na noite. Amanhã você nem abre os olhos e acabou. E a gente esqueceu alguma coisa. Você vê as autoridades desse país, volte e meia eu mexo nisso, só para você, para a gente colocar assim, ao vivo e a cores o que tem acontecido. Como que é o orgulho, aqueles homens de toga lá, em Brasília, eles se acham semideuses, gente. Tem médicos que se acham Deus. Por isso, não é para ser assim, mas quanto mais a pessoa adquire conhecimento, ela acha que tem que pisar em todo mundo, e todo mundo tem que servir ela. Está errado. A gente é um caco, e muitas vezes nós, dentro da igreja, nós estamos querendo fazer Deus de nosso empregado. Faça isso, faça aquilo, porque senão não veio para a igreja. Me abençoe ali, porque senão domingo eu não estou lá. Não sei o que, papapá. Agora tem uma canção que diz assim, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Se ele curar, ele é Deus, se não curar, ele é Deus. Bem que os músicos podiam preparar essa música aí para o domingo que vem. Se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Amém, gente? Amém. É isso que a gente tem que entender, ele é Deus. Independente do que acontece na nossa vida, ele é Deus, ele não vai mudar. A meu bel prazer, nem ao teu. E aí ele diz assim, nós somos caco. Diz o barro ao que o forma, que fazes? Então, você pode dizer para Deus, ô Deus, o que o Senhor está fazendo? Está apertando aqui, está doendo ali, está difícil, não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo.
Os filhos estão doentes e tal, isso e aquilo, e muitas vezes a gente fica se rebelando contra a igreja, e não tem nada a ver com isso, é você e Deus, meu irmão. Amém? Não tem nada a ver, nada. É você e Deus. Resolva suas coisas com Deus. Estou aqui para te dar uma direção, e hoje essa palavra sobre orgulho é para nós. Se levantou uma guerreira para dizer glória a Deus aqui. Eu sei que não está fácil de ouvir isso, mas é a palavra, meu irmão. E se tem uma coisa que na aliança você vai ouvir, é palavras para tratar o nosso caráter. Porque hoje tem um monte de gente que tem carisma, mas não tem caráter. Está cheio de pastor, sabe? Spurgeon, acho que foi ele que falou. Ele diz assim que nos últimos tempos, haveriam nos altares palhaços entretendo bodes. Sabe o que é isso? Palhaços entretendo bodes. Está cheio de igreja que o pastor é só palhaçada no altar. E em vez de ter ovelha lá, está cheio de bode. Amém, gente? Graças a Deus que aqui não tem isso. Porque aqui eu estou apacentando ovelhas e filhos de Deus aqui. Amém? É por isso que a palavra ela corta em você. Por isso que a palavra dói aqui em você. É para você crescer, meu irmão. É para nós crescermos. Eu tenho uma responsabilidade de te levar até o céu. E até o final da minha vida eu vou lutar para isso. Glória a Deus. Só o pastor está dizendo glória a Deus, gente. Ainda bem que eu tenho alguém que anda comigo aqui, que é a minha cara metade. Esquenta meus pés, e hoje foi difícil dormir com o pé gelado. Hoje estava difícil dormir com o pé gelado, gente, meu Deus. Você passa dos 50, gela o pé, não tem jeito, né? E aí estou lá com o pé gelado. Então, gente, olha só. Aí, vamos seguindo aqui, que, meu Deus, o tempo voa, o tempo urge. Olha que palavra bonita. Então, o último versículo que eu quero com vocês aqui, compartilhar, é Romanos capítulo 14. Romanos 14, 1. Glória a Deus. Agora deu, agora você relaxou um pouquinho. Ó, se tem uma coisa que a gente faz aqui em você, é te ensinar. Porque muitas vezes você poderia ouvir aqui, você vai vencer. Aí todo mundo dá glória a Deus. Amanhã você vai ter um carro novo, glória a Deus. Amanhã você vai ter uma casa própria, glória a Deus. Gente, tudo isso já está no pacote de Deus para você, amém? Tudo, se você obedecer, você vai ter essas coisas. Isso já está no pacote, se você obedecer, está no pacote. Deus ele já botou um combo lá para você, o combo. Sabe o combo? Já vem o combo para Deus também. Tem o combo, tá junto. Entendeu? Tem o combo do Irã lá. Tá no combo, já vem refrigerante, já vem batata frita, compra lá uma pizza de costela. Não fala o preço, porque não é comércio aqui da igreja. Fica quieto aí, rapaz. Mas o combo de Deus é isso. Quando você obedece, né, você começa a ser abençoado por tudo. A Bíblia diz assim que as bênçãos seguirão aos que creem. Quando você está andando, ela vai atrás de você. Não precisa você sair assim, não, lá no interior tem uma bênção, lá no interior tem emprego, eu vou para lá. Quebrou a cara. Porque não é lá que tem a bênção, é aqui que tem a bênção. Sabe aonde tem a bênção? A bênção está em você. Porque o reino de Deus não veio de forma visível. O reino de Deus, ele se manifesta dentro de você. Se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, o reino está dentro de você. E a bênção, a Bíblia diz que os sinais seguem os que crerem. Então, eu nunca vi o sinal estar na minha frente, o sinal tem que estar atrás de mim. Porque aonde eu vou, aonde eu piso a planta dos meus pés, o Senhor me dá por posse. Amém, queridos? Entende? Entende que é isso que acontece? É assim que acontece. Por isso que a gente trata muito o nosso caráter aqui.
O irmão não vai passar a perna no irmão, o irmão não vai deixar de pagar o irmão não vai ficar pedindo emprestado dinheiro para o irmão. Sabe por quê? Porque Deus, se Ele é Deus, então Ele vai fazer as coisas acontecerem, um milagre na sua vida. Amém, gente? E não tem esse negócio de ficar revoltadinho com Deus. Não tem. Eu já caí nessa, no passado, há vários anos atrás, de me revoltar contra Deus. Várias vezes assim, na caminhada, não gostava de algumas coisas que estavam acontecendo, ficava lá e ficava todo de mal com Deus. Só me arrebentava. Não adianta você ficar de mal com Deus. Se você ficar de mal com Deus, Ele é o único que te abre a porta para você andar nessa vida. Se você ficar de mal com Ele, você abre a porta para o diabo agir na tua vida. Aí você só sai prejudicado, né? E aí, pensando nisso, você então, que se acha um pouco mais maduro na fé do que o teu irmão, olha o que diz então Romanos capítulo 14, abriu aí? Diz assim, está na mesma versão minha, diz assim, ora, quanto ao que é fraco na fé, tem outras versões que dizem assim, quanto ao que é débil na fé, débil quer dizer debilidades na fé, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Não adianta você discutir coisa com uma pessoa que ela não tem a tua maturidade na fé, meu irmão. Talvez você já adquiriu uma preeminência, que a Bíblia fala sobre isso. Você já é um eminente, você já está mais alto que o outro no conhecimento da palavra. E aí, o que acontece? A pessoa começa a discutir, e isso não vai acrescentar em nada. Você tem que acolher ele, que ele é fraco, ele é um pouco mais imaturo. E olha só, tem que ter misericórdia dessas pessoas. E o capítulo 15, verso 1 também, para encerrarmos, diz assim, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Então, você não veio aqui para ser agradado. Você não veio aqui para massagear o teu ego. Você veio aqui para suportar o outro que é mais fraco. Suportar não é só no sentido assim, não, tem que aguentar essa pessoa. Não é isso. Você tem que ser um suporte para essa pessoa. Amém, gente? Você tem que levantar a pessoa. Não, meu irmão, você vai vencer. Deus é contigo. Permaneça firme, dando palavra de encorajamento àquela pessoa, porque se a gente for entrar nessa barca aí, é uma barca furada, de querer confrontar as pessoas, de querer, não confrontar, mas de querer afrontar a pessoa. Confrontar nós fazemos aqui, mas de querer afrontar a pessoa, não entre nisso. Ele está falando assim, que é para a gente ter misericórdia dessa pessoa, amém, queridos? Entenderam? Fechou? Vamos ficar em pé. E aí o Espírito Santo vai falando nessa semana contigo. O Espírito Santo, ele vai trabalhando em nós. Olha, cada semana que a gente ora e o Espírito Santo nos dá uma palavra aqui, o primeiro a ser provado aqui sou eu. Que tem que suportar, que tenho que acolher, que tem que abraçar. Jesus, ele chegou para os discípulos numa certa ocasião e falou assim, olha, eu não posso ainda falar algumas coisas para vocês, porque vocês não vão suportar a palavra que eu tenho para vocês. Então Jesus, ele tinha que ir com calma, e assim a gente tem feito aqui. Tem irmãos que a gente não dá para falar aquilo, porque a gente acaba machucando o irmão, então eu tenho que ir mais devagar, porque ela não suporta aquilo. Aquela palavra de Jesus talvez é tão pesada que se você falar, você vai acabar tirando o irmão da fé. Assim será com você essa semana. Você vai ter que acolher aquele irmão que tem uma debilidade na fé, ainda não cresceu o suficiente, para você talvez tentar passar para ele aquilo que Deus já revelou para você. Então você muitas vezes, não que você não vai corrigir as pessoas, mas você vai ter que ser suporte para ela.
Você vai ter que orar por ela, pessoas da tua família. Agora você entendeu também que até o teu patrão, que é uma pessoa incrédula às vezes, você vai ter que tratar ele como mais fraco na fé, porque ele não sabe o que você sabe, meu irmão. Amém, queridos? Ele não sabe o que você sabe. A Bíblia diz que nós temos um tesouro guardado num vaso de barro. Você tem um tesouro aí dentro de você, você é um vaso de barro e você tem um tesouro. Você tem o conhecimento de Deus que as pessoas lá de fora não têm. Deixa eu contar uma história verídica para vocês. Vocês sabem que anos atrás, eu fui policial militar. E um dia, uma madrugada, eu trabalhava aqui, tinha módulos naquela época, de polícia, e eu trabalhava no módulo do seminário. E nós recebemos uma ocorrência de uma mulher que, ela disse que tinha alguém no telhado da casa dela. E nós fomos até lá, eu e mais um companheiro meu. Nós chegamos lá, fizemos vistoria, aquele negócio armado lá e tal, aquela história lá e toda. Chegamos lá, a mulher estava apavorada, nós falamos, não tem nada aí, pode dormir tranquila, não tem nada. Tá. Ela, então tá bom, estava nervosa, não, deita lá e tal. A gente não temia a Deus, a gente não conhece o que nós conhecemos hoje do mundo espiritual. Voltamos lá para o módulo, era de madrugada, umas 3 da manhã mais ou menos. Daqui a pouco toca o telefone de novo. Naquela época o pessoal tinha o telefone do módulo, não precisava ligar lá na 190. Ela ligou lá, não, tem gente aqui. Nós voltamos lá de novo e fizemos aquilo. Eu sei que a mulher incomodou a noite inteira. Sabe o que tinha no telhado dela? Não era gato, não. Era um demônio que tinha lá em cima. Hoje eu sei, porque as pessoas escutam correntes arrastando dentro da casa. É ou não é, gente? Hoje as pessoas, hoje eu sei esse conhecimento que Deus me deu, eu tenho passado para vocês entenderem o mundo espiritual. Coisas que as pessoas lá fora almejam ter, mas elas não têm, sabe por quê? Porque eles são pessoas do mundo, eles não têm esse conhecimento que você tem. As pessoas queriam comprar o conhecimento que Paulo tinha. Eles queriam comprar o Espírito Santo, porque através das mãos de Paulo, as pessoas eram curadas, libertas. Tudo isso, meu irmão, acontece através do quê? Através da tua fé, quando você se coloca. Mas trate aquele que é inferior a você, ou seja, na questão de maturidade. Tiago fala, capítulo 3, verso 1, que nós que já conhecemos as coisas de Deus, nós vamos ser mais cobrados. Nós vamos ser mais cobrados, sabe por quê? Porque Deus, Ele já revelou algo a mais para você, meu irmão. Então não use isso como um instrumento de massacrar as pessoas que sabem menos do que você. Tenha paciência com elas. Não seja orgulhoso. Aquilo que você sabe, distribua de graça. Não como uma forma de massacrar as pessoas, mas como uma forma de servir as pessoas, de ser um servo no reino de Deus. Amém, queridos? Feche teus olhos. Põe assim sua mão no seu coração. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odia. Mãos para abençoar, contigo
oferecer a outra face a quem na face me bater. Com tua verdade me conduz